Nosso tema aqui para a gente, do início dessa história, né? Explica para a gente quem é o demônio. Bom, assim, a queima-roupa que eu posso dizer o demônio, ele é, antes de tudo, um espírito puro, que nós chamamos geralmente de anjos. Santo Agostinho dizia que, na verdade, não há uma definição quanto à natureza deles, aquilo que eles são. Certo. São espíritos puros. Anjo, a própria palavra anjo, no grego angelos, né, é um mensageiro. Anjo é aquilo que ele faz, ele é um ofício. Certo. Então, anjos são espíritos puros criados por Deus para tratar com os homens, enviar mensagens, etc. Isso é o que eles fazem. Agora, o que eles são, a única definição que o próprio Catecismo da Igreja traz é essa: espíritos puros. Então, são espíritos puros criados por Deus desde o princípio, antes mesmo de criar todo o mundo material, antes de criar o ser humano, antes de criar o universo. Há uma tradição patrística que lê os 8 primeiros versículos da Escritura, Gênesis 1, de 1 a 8, e identificando naquele versículo, faça-se a luz. Essa luz seriam os anjos. Certo. Por quê? Porque só no versículo 8 você encontra ali o texto que diz: ele criou os luzeiros ou os astros. Então a luz é anterior ao sol, às estrelas. Que luz seria essa? Interessante. Seres espirituais, não materiais. Não estamos tratando aqui nem do Filho nem do Espírito, porque eles são criadores, porque são o próprio Deus. Como dizia Ário, né, essa luz seria o Filho. Não. O Filho é o faça-se, né, o verbo que cria. Faça-se a luz. Certo. A luz criada pelo faça-se, que é um verbo. O verbo é o Filho, né, o próprio Jesus Cristo, antes da encarnação. E essa luz seriam estes espíritos, esses seres espirituais, angélicos, vamos dizer assim. E, de alguma forma misteriosa, anterior à criação do mundo material e, portanto, anterior à própria existência do tempo e do espaço. Porque quando nós falamos em tempo e espaço, nós estamos falando do universo material. Antes que existisse qualquer coisa material, Deus criou estes seres com um propósito junto a toda a criação. Esses seres espirituais são criados para, em primeira instância, a adoração eterna à divindade. Então ele cria para que esses seres o adorem e o glorifiquem, eternidade adentro. E também cria para que o auxiliem na obra criadora, de modo geral, né, junto a Deus. Ao longo da tradição, existem várias teorias sobre por que estes anjos, alguns destes anjos, declinaram, ou seja, caíram numa condição deplorável ao ponto de se tornarem o que hoje nós chamamos os demônios. Uma conclusão é fato que eles eram livres, tiveram escolha para poder se rebelar contra Deus. Exato. Eles são seres criados com racionalidade e, portanto, com um atributo que até então é um atributo do próprio Deus e que ele incute em criaturas racionais, anjos Certo. e homens, que é o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Certo. Então, a eles é dada uma escolha, como é dada a nós, os seres humanos, a estes anjos, a estes seres espirituais que foram criados por Deus, todos num único ato criador. Então Deus não cria mais anjos, não está criando, já criou todos os que existem. Certo. E todos foram submetidos a uma espécie de prova. Eles foram submetidos no sentido de que Deus, de algum modo próprio, revela a eles o seu plano de salvação. E neste plano estava contido o desígnio de trazer à existência os seres materiais e que os anjos cooperariam com Deus na santificação, no aperfeiçoamento, né, dessa obra criada. Existem
existem duas correntes na patrística, né, nos primeiros 3 séculos ali da igreja, duas correntes que defendem coisas distintas, mas na conclusão defendem a mesma coisa sobre a razão da queda destes anjos. Há uma corrente que diz que os anjos se rebelam com o fato de que Deus mostra a eles que traria à existência uma criatura, eu ia falar criaria uma criatura, fica redundante, né? Traria à existência uma criatura que seria inferior aos anjos, que é o ser humano. Certo. E que os anjos serviriam a este ser humano, em nome de Deus, como mensageiros de Deus, auxiliando o ser humano a progredir num caminho probatório. Porque os próprios anjos passaram por este caminho probatório, nessa prova de aceitar ou não servir a Deus. Então, eles estavam passando por este período probatório. Período aqui, né, eu estou usando essa palavra período no sentido bem... Não nos respeita à contagem de tempo, isso está claro, isso, porque não havia tempo ainda, né? Uma sensação, uma experiência de tempo própria desses espíritos, né? Mas Deus os submete a uma prova e demonstra a eles de alguma forma que haveria o ser humano. O ser humano seria chamado à existência e os anjos deveriam servir a Deus na criatura humana. Estes anjos teriam se recusado, porque eles, seres tão excelsos e superiores, se submeter a servir a uma criatura tão inferior, então teria ecoado, diz, né, alguns textos, ecoou no céu o grito, non servium, não servirei. Agora, há uma outra teoria que Deus também teria, nesse estágio probatório, revelado aos anjos, a esses seres espirituais, que Ele próprio, Deus, se faria homem e que, portanto, estes anjos, por terem sido criados para adorar a Deus, teriam que adorar a Deus encarnado. E Orígenes, a escola de Alexandria, era uma escola que defendia essa tese, né? Alexandria ali, o norte da África. Principalmente no Egito, né? Exatamente. E eles defendiam que a revolta, a rebelião de bom número desses anjos, segundo o Apocalipse, né, uma terça parte do céu, uma figura usada pelo texto do Apocalipse, uma terça parte dos anjos teria se rebelado porque se recusava a ter de servir a Deus encarnado, considerando a carne, né, considerando a matéria e, sobretudo, a matéria humana inferior a eles, que de fato de certa forma. E Deus quis se fazer homem e não anjo, e isso teria causado neles uma rebelião. Agora, por que eu disse no início que são duas escolas que dizem duas coisas, mas grosso modo dizem a mesma? Porque seja a humanidade de modo geral, ou seja, a humanidade de Cristo, a razão da rebelião dos anjos é a humanidade. Interessante.